Reforço midiático. Paquetá toma decisão sobre o seu futuro e agita a web. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil neste sábado. Após anunciar 3 craques, Lucas Paquetá pode ser a cereja do bolo para o Mengão em 2025. É um bom reforço? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, às 8h30 da noite. Você vê ao vivo no Sport TV. Ricardo Lai, o que você conta pra gente? Seja bem-vindo. Fala, Mário. Um abraço pra você. Boa tarde a todos. Olha, o Plata e também o Alan, recuperados de problemas físicos, devem voltar ao time amanhã à noite contra o Atlético Mineiro. O Flamengo de olho na liderança, né? Um ponto abaixo do Cruzeiro, que é o primeiro colocado. Antes da partida de amanhã, os novos reforços, Saul Niguez e também o Emerson Royal, serão apresentados à torcida. O Emerson chegou hoje de manhã ao Rio, assina contrato com o Flamengo até 2028, estava no Milan da Itália. E sobre o atacante brasileiro Samuel Lino, do Atlético de Madrid, o Flamengo está acertado com ele e deve ser o próximo reforço. Agora a situação extracampo do Bruno Henrique. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público e o jogador virou réu. Ele irá responder à fraude em competição esportiva. O juiz da 7ª Vara Criminal de Brasília, Fernando Barbagallo, entendeu que há elementos que indicam que Bruno Henrique deliberadamente recebeu, agiu para receber o 3º cartão amarelo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, né? E isso teria beneficiado alguns apostadores, inclusive o irmão dele, o irmão do Bruno Henrique. Em defesa, a nota de defesa do Bruno Henrique diz que o jogador não faz parte de qualquer esquema de fraude e diz que será prontamente esclarecida a denúncia. É com você, Mário. Mas eu acho que é um jogador que acrescenta muito no sentido tático, né? E no sentido, eu acho que em breve também de liderança. Quando ele entendeu... Ele tem esse perfil? Ele tem esse perfil. Eu acho que quando ele entendeu o ecossistema do futebol brasileiro e tentar se impor ali também no meio-campo do Flamengo, eu acho que ele vai ser um dos líderes desse grupo, porque ele tem esse perfil. O Flamengo está montando um elenco, né? Vem montando um elenco de jogadores que estavam na Europa, né? E que vêm para o Brasil. Alguns retornando e alguns vindo pela primeira vez, né? O caso do Jorginho e o caso do Saul. Mas aí eu acho que todo o contexto vai ter que ser levado em consideração a partir de agora, né? Porque não temos ambiente de futebol europeu. Ele vai ter que se adaptar ao calor, ele vai ter que se adaptar a gramados, ele vai ter que se adaptar a muita arbitragem, a muita coisa, viagens longas. Um atrás do outro. Então, acho que todo esse contexto também vai pesar na adaptação dele, que por isso eu acho, Plihal, não vai ser tão rápido assim. Eu acho que ele é um baita jogador. Também não é um baita jogador. Jogador de seleção da Espanha, jogador de muita qualidade, jogador de chegada. Ele não foi bem nas 2 últimas temporadas. Não foi bem, é verdade. No Sevilha não deixou saudades. É verdade que ele não foi bem nas 2 últimas temporadas, mas ele tem um ótimo perfil para jogar no futebol brasileiro, né? Ele tem todas as características. O Elton falou que ele joga nas 2 na frente dos volantes. Uma já está ocupada pelo Jorginho, a segunda posição era do Gerson, né? Que ele pode jogar, porque também atua com a perna esquerda, e vai dar essa possibilidade de... Você acha que o Pulgar, então, vai para o espaço? Não, o Pulgar vai jogar desse volante central. É um volante central, 2 volantes laterais e um meia de ligação. É assim que joga o Flamengo, né? Um volante central, e o 2 volantes laterais. Então, o da frente é um debochado. E 2 atacantes. Mas o Felipe tem jogado com 3 atacantes, né? Nem sempre. Porque o Gerson vinha jogando muitas vezes aberto. Aberto pelo lado do campo. O Gerson fechava. E ele faz essa função do Gerson. Sempre, e vai chegar na área, quando ele estiver adaptado, quando ele estiver bem fisicamente, vai chegar, vai bater no gol. É característica dele. É característica. Ele é um cara que domina o meio-campo. E vai ter o Jorginho que também sabe se posicionar, sabe dominar o meio-campo, né? Então o debochado sabe jogar. O debochado, o substituto para o debochado é o Carrascal. Mas esse ainda não foi confirmado. Esse é o Carrascal. Da lateral direita, já acertou com o Emerson Royal. Será apresentado para a torcida, junto do Saul, domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético. E o Samuel Lino, que é mais um elencado,
entre tantos os laterais esquerdos que o Flamengo tem. Ponta, você se... Ele joga como ponta. Ponta, Pascoal. Não é mais lateral, Pascoal. Faz 10 anos que ele é ponta jogou esquerda. 10 anos no Atlético de Madrid de lateral esquerdo. Não, Pascoal. Todos os jogos que eu transmiti... Ajudava a marcar lateral. O Simeone era lateral transformou. esquerdo. É o Jorge Henrique, né, do Tite. É o que o Simeone fez com ele Nas também. 2 últimas temporadas ele jogou como um ala, né? Um pouquinho mais à frente. Mas nas primeiras dele era quase um ponta com O Flamengo tem o Renildo 14 lateral. laterais esquerdos. O E cara tem não veio pra pra mim jogar o lateral melhor esquerdo. deles todos, inclusive se esse que foi contratado jogar de lateral esquerdo, o melhor é Matias Vinha. Você falou ontem que é melhor do que o Piquerez. Disparado o Matias Vinha. Para mim é melhor que o Piquerez. Ué, eu não sou louco, eu vejo o jogo de futebol, os meus olhos veem o que acontece dentro do campo. E o Piquerez é melhor que o Vinha é melhor que o Piquerez. O Piquerez que renovou o contrato até 2030, porque tinha a possibilidade também de negociação com o exterior. O torcedor palmeirense ficou feliz. E o Palmeiras preferiu segurá-lo um pouco mais de Duas tempo. renovações ontem, né? Piquerez e o Yuri Alberto no Corinthians. Yuri Alberto, não teve só notícia ruim no Corinthians, né? Teve essa, também até de 2030. Eu não sei não, hein, Pascoal. Essas renovações aí, os caras renovam para aumentar o preço? Aumentar o preço depois. Agora, eu tô achando... Agora tá gastando o Flamengo, hein? Então, eu tô achando que o Flamengo está fazendo uma ótima janela de meio de ano. Ótima janela de meio de ano. Ótima Mas janela. não tá gastando muito, não? E provavelmente os meninos... Eu não sou gerente da conta do Flamengo, você sabe. Eu não tô... A Raíssa eu acho Simplício trouxe hoje também que o Flamengo fez uma oferta à Fiorentina pelo Lucas Beltrán, o argentino, né? Jogou no River Plate. Cerca de 15 milhões de euros, ele tem 24 anos e está no futebol italiano. Agora, o Emerson Royal, ele é muito bom na descida. Agora, na subida, já não é tanto. Tanto que na seleção brasileira, ele se queima exatamente pela falta de Queima naquele jogo contra o Equador, em Quito, que ele é expulso, né? Não, zero de jogo. Aquele jogo do Equador, ele foi 0 de jogo, ele foi expulso. 0 de jogo. E aí, ele é um jogador que atua mais ofensivamente do que defensivamente. Mas tem o Varela, que é um pouco mais balanceado nisso. O grande problema, né, Pascoal, é como o Felipe Luiz vai encaixar todas essas peças no time. Você não vai pagar 25, 14, 8, 10 e vai deixar os caras no banco. Você acha que vai sair gente também? Provavelmente. Por exemplo... Cebolinha... Michael recebeu oferta, não quis ir. Da Arábia. Né, da Arábia não quis ir. Cebolinha, até um tempo atrás, falou que gostaria de voltar para o Grêmio. Tem aí o Wesley saindo. Custou caro, meu senhor? Sim, mas ele custou caro, mas até agora eu acho que ele entregou 2 ou 3 jogos apenas. Na época do Tite, ainda no começo, depois não entregou mais, aquilo que se esperava dele. Teve várias lesões. Esperado, sem dúvida. Teve várias lesões e teve uma série que foi o tendão de Aquiles, tal, que aí, mas assim, os meninos, o Matheus Gonçalves, que até bateu na porta, fez jogo contra o Leverkusen, tô aqui e tal, ninguém fala nada, deve ser emprestado, já tentaram vender, não conseguiram também. O Cruzeiro demonstrou interesse, o Flamengo acabou aumentando a pedida. Precisa ver como o Felipe vai encaixar tudo isso. Que nem, por exemplo, o Pascoal estava falando sobre o Saúl, né? Jogar com 3. Eu não sei se vai jogar com 3, não, porque quem vai jogar pelos lados? Porque se você tem Emerson Royal, você tem o Vinha ainda tem a capacidade física de fazer essa marcação, acho que o Alessandro, o Beijinho não, né? O Beijinho já é mais... Ayrton Lucas é mais jogador de frente. Beijinho por causa da tatuagem de beijo dele no pescoço. Dele, né? Então, assim, precisa ver como o Felipe vai montar essa equipe, porque nós estamos vendo no time do Flamengo, perde a bola, pressiona. É um ritmo altíssimo. Como que ele vai encaixar esse jogo com um jogador centralizado e dois meias, né? Vamos dizer assim, como o Pascoal falou, né? E os lados do campo? Porque o Luiz Araújo joga hoje para fazer essa função. Sim. Tecnicamente, eu não acho que o Luiz Araújo seja aquele jogador fantástico. Ele cumpre funções, como o Facundo no Palmeiras. Sempre você tem que ter um ou outro que vai cumprir a função tática para dar liberdade. Ele vai sacar o Luiz Araújo? Hoje é difícil. Então, é mais essa, assim, estou curioso para ver o Flamengo de novo. Volta aquela linha de contratações, as linhas, né, dos anos passados de contratar jogadores prontos para chegar, colocar a camisa e resolver. E aí o Flamengo tem essa política, tem condições
e tem que fazer porque o resultado é imediato, né? A pressão e a expectativa é grande também, mas estou curioso para saber como ele vai colocar Samuel Lino tudo te isso. empolga, Elton? Num primeiro momento, 22 milhões de euros, com metas, pode chegar a 25. Eu acho um movimento até surpreendente pela quantidade de jogadores que o Flamengo tem na posição, né? Como trouxe o Zé. A gente então conta o Bruno Henrique, que joga aberto pela esquerda muitas vezes, né? Na ausência do Pedro, estava jogando como referência, mas é um cara que é um ponta esquerda. O Samuel Lino, ele basicamente tem jogado pela faixa esquerda, né? Lateral esquerdo, meia esquerda ou ponta esquerda. Então, eu acho que é um cara que pode acrescentar por aquele lado apenas. Eu não vejo o Samuel jogando em outro lugar que não o lado esquerdo do ataque. Mas eu acho que é um movimento interessante para se observar justamente o mercado de saída do Flamengo. Porque eu acho que é muita gente por um lugar só. É claro que o Flamengo quer disputar o título brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores, mas eu acho que é muita gente para um setor Seria só. o primeiro a ganhar os 3 na mesma temporada, a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. Esse, claro, é o objetivo central. E o Felipe já disse que o brasileiro estaria, nesse momento, como meta à frente até da Copa Libertadores. Agora, na defesa há um desequilíbrio. Zagueiros. Não foi nem o Felipe, né? Foi o Mbappé que estabeleceu isso no começo. O Flamengo tem 3 zagueiros só. Os Léos e o Danilo. O resto é molecada. O Flamengo precisaria ter mais um zagueiro, né? O Danilo, por exemplo, nesse momento está machucado. Mas o Alexandre também joga de zagueiro. Mas no Flamengo nunca jogou. Quando precisar, bota. Mas com linha de 4, porque ele muitas vezes jogou como zagueiro com linha de 3 na Juventus. O zagueiro é uma premência. Eu vou falar por sério, eu acho o Samuel Lino um bom jogador. Desculpa, Pascoal, tá tomando água. E o Léo Ortiz aí, essa janela de mercado, é um dos fortes candidatos também a times europeus olhar e falar, opa, vem cá. Porque ele vem fazendo bons jogos. E lá, se eu não me engano, na Roma teve interesse. Não sei se foi a Roma ou se foi a Juventus teve interesse também. Foi a Roma. Pelo menos noticiado, né? Que eu vi, Roma. Então, tem... Pode falar. A soma feita pelo Zé Elias aqui dos homens se você somar os laterais esquerdos, são 3 com nível de seleção. 2 da seleção brasileira, 1 da seleção do Uruguai. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite, Breiler, uma ótima noite a todos. O Flamengo forte, né, no mercado. Os números, eu não diria que assustam, porque os números que assustam deveriam ser aqueles números que um clube não consegue chegar. É verdade. Né? Você passa na frente de uma loja, independente de qual seja, e tem ali alguma coisa, se você se interessa, o preço te assusta, você continua andando. Né? O Flamengo, ele não continua andando. Ele entra, talvez negocie um pouco, mas compra. Divide, às vezes, no cartão, mas está lá, né? Mas leva para casa. Às vezes, né? Dá aquela sanfonada. Né? Mas o que eu queria falar aqui é que, por exemplo, o Samuel Lino, se você olhar o preço que o Flamengo pagou por esse jogador, é uma coisa compatível à venda do Wesley, é uma coisa compatível à venda do Gerson. Né? A multa do Gerson não era exatamente 25 milhões de dólares? Exato. Era alguma coisa assim. Euros. Então, de dólar para euro vai dar uma diferença que não é marginal, mas assim, né? Estamos falando de um patamar, né, de uma casa de valores para jogadores de futebol parecida. E o Samuel Lino, ele vai chegar com toda a responsabilidade que um recém-contratado do Flamengo veste a camisa e começa a jogar, se apresentar para o torcedor. E muitas vezes, quando essas transações são pesadas, assim, envolvendo números de vulto, isso acaba sendo colocado nos ombros do jogador. Pagaram tanto, você não joga. O mercado é o mercado. O Flamengo pagou 18 milhões de dólares no De La Cruz, que tem sido o assunto dos últimos dias por causa do vazamento da mensagem do Runco, que, né, além de expor um jogador, ameaça com uma situação clara de, mas será que ele está apto a jogar ou não? Né? É a primeira pergunta que se faz. Isso é verdade ou não? Se for verdade, ele está apto a jogar ou não está? Né? Mas o investimento é pesado. Eu estou lembrando desses casos porque o Flamengo tem feito, de fato, operações grandes que talvez só ele seja capaz de fazer no Brasil.
E é lógico, o Botafogo faz muita contratação também nesse período atual, tem muito dinheiro para investir, então o Flamengo não é o único clube que está ativo fazendo contratações. Mas, né, repetidas vezes, operações grandes para manter o elenco no nível que deve ser o elenco de um clube da importância do Flamengo e que é relevante para tanta gente aqui no Brasil. Eu quero ver, evidentemente, né, esses jogadores, o Saul, o Samuel, são coisas que a gente vai precisar olhar. Toda contratação tem o seu risco, mas os jogadores, tecnicamente, são de um nível bastante alto. E isso o Flamengo tem sido capaz de fazer, né? As contratações que o Flamengo faz são de jogadores que você percebe que tem um padrão distinto. E isso é interessante, mas é claro que é preciso ser visto em campo. E é preciso ter muito dinheiro para isso mesmo. Mas podemos lembrar, inclusive, do Alcaraz, que foi um jogador muito caro, depois não conseguiu apresentar o futebol que o Felipe Luiz estava esperando, e aí ele foi vendido rapidamente, e o Flamengo não tem esse prejuízo também tão grande. Aí vende o Wesley, ganha dinheiro, mas consegue contratar jogadores como o Saul, como o Samuel Lino, que são jogadores muito caros, principalmente o Emerson Royal também é um jogador muito caro. E vamos falar sobre ele, sabe? Daqui a pouquinho o Data ESPN chega aqui neste Sport Center e vai mostrar detalhadamente como jogam o Samuel Lino e também o Emerson Royal. Boa noite também para o Breiler Pires neste Sport Center. Para vocês, é o melhor mercado neste meio de ano, Breiler, do Flamengo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Olha, difícil qualificar se é o melhor mercado, mas o ponto é, todas as contratações atendem às necessidades da equipe e do treinador. E a janela do Flamengo não é bem uma janela, é um portal da esperança para o torcedor rubro-negro, porque quando vê nomes do tamanho do Saul, Samuel Lino, e falando só de nome, né, talvez quem não acompanhe futebol europeu com tanta frequência, estranhe, mas no cenário europeu são jogadores muito respeitados, e aí também com a possível chegada do Carrascal, Emerson Royal para suprir a saída do Wesley, é uma janela muito parruda que dá também uma resposta à torcida, porque num primeiro momento, com a chegada do José Botto, houve ali uma pressa da torcida por contratações de impacto. Nossa, chegou um grande dirigente, um cara com mentalidade europeia, ele vai fazer a limpa no mercado. E num primeiro momento, só chegou o Juninho. E observando ali muito o scout, um cara ali que foi uma oportunidade de mercado, que veio num contexto bem mais econômico e barato que o dessas contratações. Mas teve o Jorginho também, né? Mas chegando agora, o Jorginho já dá para dizer que jogou o Mundial, mas é dessa janela de meio do ano. Sim. Mas houve ali uma pressa e de certa forma, uma ansiedade muito grande da torcida com o trabalho do Botto. E as coisas, a gente precisa observar também o novo timing de mercado. Porque os clubes brasileiros agora passam a contratar não só jogadores jovens ainda na Europa, mas jogadores europeus. Então, é natural que a janela mais agressiva seja do meio do ano e não mais no começo. Então, para mim, foi um movimento normal do Flamengo, de saber que as melhores oportunidades viriam quando encerrasse a temporada europeia. E isso já aconteceu com o Botafogo, que é SAF, que tem investimentos do John Textor. As grandes chegadas do Botafogo foram no meio do ano. Já aconteceu até também numa realidade de SAF com o Vasco, que em 2023 se reforça ali e consegue escapar do rebaixamento. Mesma coisa com o Corinthians em 2024. Então é uma nova configuração que os torcedores precisam entender e não ficar nessa... sempre, né, muito oriçado quando o dirigente não consegue apresentar um reforço logo de cara, ainda mais reforço de impacto, porque a partir de agora, cada vez mais, o futebol brasileiro vai atacar mais a janela do meio do ano. Sim. Na comparação com o início, e é um Flamengo que sobe de nível. Um Flamengo que já é muito bom, tem uma base, mesmo perdendo jogadores como Gerson e Wesley, é um time ainda que tem muita qualidade, e a essa qualidade o Flamengo agrega experiência europeia, com Saul e sobretudo com Jorginho, possibilidade de cadência, né, que isso o Jorginho traz, e de certa forma não é o substituto do Gerson, mas vai ser esse temporizador no meio campo, e com Samuel Lino,
muita agressividade pela ponta, pode jogar como ala, versátil, mas principalmente ali para disputar uma posição com o Bruno Henrique do lado esquerdo, eu vejo que é um reforço muito interessante do Flamengo e que o torcedor não se apegue tanto a valor, né? O reforço mais caro da história. Se apegue à utilidade para o time. E nesse aspecto, tenho certeza que com a readaptação ao futebol brasileiro, o Samuel Lino tende a tirar de letra e ser um cara com minutagem muito alta até o fim da temporada. É verdade. Bom, mas eu quero mostrar aí na tela as contratações mais caras do futebol e podemos falar também em patamar, né? A gente coloca o Flamengo, mas depois a gente pode falar de Botafogo, podemos inclusive colocar o Palmeiras nessa história com o Vitor Roque. Mas olha, o Samuel Lino, então, como o mais caro, 143 milhões de reais. O Alcaraz, citei agora há pouco, 110 milhões, 110,6 milhões. O Pedro, em 2020, 88 milhões. O Gerson, 85 milhões em 2023. E o Arrascaeta, 79 milhões, quase 80 milhões em 2019. E aí o Samuel Lino, ao lado do Danilo do Botafogo, é o segundo mais caro do Brasil, né? Então tem os dois aí brigando por isso. E tem também o Vitor Roque, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros. É uma mudança de patamar do valor que os times brasileiros conseguem pagar, mas principalmente Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, agora com a SAF. É uma mudança de patamar dessas contratações, André? E isso muda também o patamar do futebol brasileiro? Os valores são altos, né? Eles podem não ser altos quando se pensa em como os jogadores se movem entre clubes europeus, né? Às vezes o mesmo jogador, dependendo de onde ele está no mundo, é transferido na Europa e o preço é de uma ordem. E fora do continente europeu, da elite do futebol, não se chegaria nem perto disso. Eu olhei essa tela e, pensando na sua pergunta, Marcela, o que me vem à cabeça é o seguinte: são 3 clubes, basicamente, que a gente tem, né, dados para falar a respeito. O Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. Não podemos esquecer do Paulinho também, a contratação que o Palmeiras fez do Atlético Mineiro, que é uma coisa difícil de acontecer em jogadores desse nível entre clubes no Brasil. E aí o Palmeiras conseguiu também, como diria o Tite, oportunizar uma situação do Atlético Mineiro, né? Se o Atlético não estivesse passando pelo momento em termos econômicos que está, e hoje a gente tem mais informações do que tinha no começo do ano, talvez o Paulinho não fosse negociado. Então é uma coisa também que precisa ser observada. O ponto para mim os clubes que fizeram os ajustes necessários na sua administração, seja por intermédio de uma pessoa que olhou para a dívida do clube pelo qual é apaixonado e foi presidente, que é o Paulo Nobre, e do ponto de vista individual, atuou para resolver o problema, e a partir daquele momento o clube andando com as próprias pernas e com administrações competentes e não perdulárias, digamos assim, continuou no seu caminho. O Flamengo, com enorme potencial de receita, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, passou o tempo que passou se ajustando para poder, depois desse período, investir no time de futebol. Mas não precisamos voltar muito tempo no passado recente para lembrar de times que o Flamengo teve, que não estavam de acordo com as ambições do clube, não eram formados por jogadores que fossem comparáveis tecnicamente aos jogadores que estão no elenco hoje. E o Botafogo, vivendo um momento que é completamente diferente, pela mudança de legislação, a possibilidade do departamento de futebol de clubes associativos ser convertido em uma pessoa jurídica e investidores os adquirirem. Tem histórias ótimas e tem histórias horrorosas. A história do Vasco é horrível. A história do Botafogo até agora é incrível se você pensar no que o time de futebol do Botafogo se transformou e o que ele conseguiu conquistar em campo. Então, eu acho que é natural que essas equipes cada vez mais utilizem as suas possibilidades financeiras para contratar esse tipo de jogador. Quanto tempo atrás a gente precisa voltar para achar que
um cara como o Saul não consideraria o mercado brasileiro. E aí, abrindo até o leque para outros clubes. O Grêmio não vive um momento de suspiros na sua parte econômica, no seu orçamento. Mas o Luis Soares esteve aí por um bom período, jogou bastante, deixou saudade, marcou uma época. Então, agora o Bright White? Além do Brasil hoje ser um lugar para onde esses jogadores olham e não desolham, né? Não. Eles querem conversar, jogadores em determinadas situações, é claro. E existe aqui a condição econômica não só para contratá-los, mas para remunerá-los também. Então, o Botafogo está voltando a investir, trouxe o Danilo, que é um jogador que saiu e a gente não imaginava que voltaria. Também é uma oportunidade, bem observado, bem negociado, e é um jogador que, muito provavelmente, vai passar pela seleção brasileira, se é que não vai se estabelecer na seleção. É só ele se recuperar aqui, aos olhos de todos, que o caminho de carreira dele pode ser muito melhor do que foi até agora. Então, assim, existem as condições aqui para esses jogadores virem e essas cifras serem bancadas, porque esses clubes, eles pagam. Eles pagam não só os direitos quando adquirem esses jogadores, mas também os salários depois que eles vêm. Com a SAF tem um Cruzeiro também, né, que está investindo pesado também em reforços e agora imaginamos que também vai mudar a maneira como vai investir nesses reforços, mas pensando no Danilo, 22 milhões de euros também, assim como o Samuel Lino, e não são só jogadores que pensamos, são os brasileiros que querem voltar, tirando o Jorginho, né, de seleção brasileira, mas são os brasileiros que querem voltar pensando em seleção brasileira, porque o Saul acabou de dar uma entrevista dizendo, eu tive proposta inclusive para ganhar mais, mas eu escolhi vir para o Flamengo. Eu olhei o projeto Flamengo e quis vir para cá. Também tem essa mudança, né? Como as coisas estão mais facilitadas para essa conversa de diretoria com esses reforços. E a partir do momento em que vem um, puxa a fila e outros também se entusiasmam, né? A contratação do Memphis pelo Corinthians, por exemplo. Isso repercute na Europa, os atletas passam a olhar de uma maneira diferente para o Brasil, o próprio Luis Soares no Grêmio. Então, há um movimento, um círculo virtuoso dos grandes clubes brasileiros. Se a gente pegar o top 3 dos clubes do Brasil, em capacidade de investimento, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, todos eles fizeram nos últimos anos as maiores contratações de sua história. Flamengo agora com Samuel Lino, Botafogo com Luiz Henrique, agora com Danilo, e o Palmeiras com Vitor Roque. E são investimentos necessários porque valor de mercado é o que está na pedra. Porque se o Samuel Lino valesse menos, o Flamengo conseguiria barganhar, negociar. Mas é, de fato, o valor de mercado do atleta o que o clube tem de pagar. E aí é preciso que a gente também tenha mais maturidade, né? E eu falo opinião pública do futebol, imprensa, torcedores, de não ficar se apegando muito a valor e colocar esse fardo em cima dos atletas. O Samuel Lino, assim como o Vitor Roque, assim como o Danilo, eles precisam ser avaliados pelo desempenho e não pelo que custaram, porque o valor é estabelecido pelo mercado, mas eu vejo que o Flamengo vai bem porque detectou necessidades da equipe, alinhou com o treinador, certamente são jogadores avalizados pelo Felipe Luiz diante dessas carências do time e chegam num momento em que podem oferecer para a equipe, sem problema de lesão, aptos para jogarem e o principal, que atendem a essas necessidades, essas urgências do time do Flamengo. E aí, se tem dinheiro em caixa, tem de investir, mas de forma assertiva, e eu vejo que em todas elas eu consigo enxergar lógica no alto investimento que o Flamengo fez em cada posição. Flamengo acerta a contratação recorde de Samuel Lino e segue ativo no mercado de transferências. O Flamengo está prestes a anunciar oficialmente mais um reforço de peso para a temporada, o atacante Samuel Lino, que pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador brasileiro desembarcará no Brasil na próxima terça-feira, 29 de julho, para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato com o clube rubro-negro. A negociação, considerada uma das mais ambiciosas da história do clube, representa um passo importante do Flamengo na consolidação de seu elenco, visando a conquista de títulos nacionais e continentais. De acordo com informações apuradas pela reportagem do portal Coluna do Fla, o atacante assinará contrato válido por 4 anos, com término previsto para meados de 2029.
A contratação marca um momento histórico para o clube carioca, não apenas pelo potencial técnico do atleta, mas também pelo alto investimento financeiro envolvido. Investimento milionário e quebra de recorde. Para concretizar a chegada de Samuel Lino, o Flamengo pagará ao Atlético de Madrid a quantia de 22 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 144 milhões de reais, segundo a cotação atual. O pagamento será efetuado em 3 parcelas, uma à vista e as 2 restantes programadas para o ano de 2026. Além disso, o acordo inclui bônus por metas atingidas e desempenho, o que pode elevar o valor total da negociação para até 25 milhões de euros, ou seja, cerca de 163 milhões de reais. Com esse movimento, o Flamengo estabelece um novo recorde de investimento em reforços, superando a contratação anterior mais cara, o meia argentino Charlie Alcaraz, adquirido junto ao Southampton, na Inglaterra, por 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, no início de 2024. Alcaraz, portanto, não conseguiu se firmar no elenco comandado por Filipe Luís e acabou sendo negociado com Everton, também da Inglaterra, por 15 milhões de euros, 96 milhões de reais, além de 3 milhões de euros em bônus, 19 milhões. Disputa acirrada no mercado europeu. A contratação de Samuel Lino não foi simples. O Flamengo enfrentou forte concorrência de clubes europeus que demonstraram interesse no atacante, como Napoli, da Itália, e Sporting de Portugal. Ambos realizaram sondagens e tentativas de negociação com o Atlético de Madrid. Mas o Flamengo conseguiu apresentar a proposta mais vantajosa para o clube espanhol. A chave para o sucesso da negociação foi a flexibilidade do Flamengo em atender às exigências do Atlético de Madrid. Pagamento parcial à vista e o restante em parcelas futuras. Isso garantiu a preferência ao clube brasileiro, mesmo diante da pressão de clubes do velho continente. Samuel Lino, reforço de peso para o ataque. Samuel Lino, de 24 anos, é um atacante que atua preferencialmente pelas pontas, com velocidade, dribles e boa finalização. Revelado nas categorias base do São Bernardo, o jogador ganhou projeção no futebol português, defendendo o Gil Vicente, antes de ser comprado pelo Atlético de Madrid. Apesar de não ter se firmado na equipe titular dos colchoneiros, Lino chamou atenção pelo bom desempenho no Valência, durante um período de empréstimo. A chegada do atacante promete aumentar a competitividade no setor ofensivo rubro-negro, que já conta com nomes como Pedro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol. Com um calendário cheio e disputas em múltiplas competições, o técnico Filipe Luís ganha mais uma peça importante para montar o time ideal. Mercado agitado. Emerson Royal também é reforço confirmado. Além de Samuel Lino, o Flamengo também acertou nesta sexta-feira 25 a contratação do lateral direito Emerson Royal, ex-jogador do Tottenham da Inglaterra. A diretoria rubro-negra decidiu investir pesado na posição para suprir a saída de Wesley, que está a caminho da Roma, da Itália. O valor da negociação gira em torno de 9 milhões de euros, o equivalente a 58 milhões de reais, um investimento considerável para o setor defensivo. A contratação de Emerson Royal, no entanto, gerou debate entre jornalistas esportivos. André Rizek, comentarista do Grupo Globo, criticou o alto valor pago pelo clube carioca, levantando dúvidas sobre a real capacidade do jogador de se destacar no futebol brasileiro. Eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que ele seja superior ao Varela. Ele é uma aposta. O Flamengo está pagando 9 milhões de euros. Emerson passou pela Europa, foi contestado no Tottenham, contestado no Milan e não vingou na seleção brasileira. Me chamou a atenção esse investimento, afirmou Rizek durante participação do programa Sport TV. Emerson Royal atravessado de negociação com o Beşiktaş. Antes de fechar com o Flamengo, Emerson Royal estava em negociações avançadas com o Beşiktaş, da Turquia. Inclusive, o Milan, seu antigo clube, também tinha interesse no retorno do lateral. No entanto, a proposta financeira e o projeto esportivo oferecidos pelo clube carioca convenceram o atleta a retornar ao futebol brasileiro. Com viagem programada, Emerson Royal desembarcará no Rio de Janeiro na manhã de sábado, 26, por volta das 5h45 no horário de Brasília. Após a chegada, ele seguirá diretamente para o centro de treinamento, o Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos e assinará contrato junto ao diretor José Boto. Mais reforços a caminho. Mesmo após anunciar 3 contratações de peso, Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino, o Flamengo ainda não encerrou suas movimentações no mercado. O clube está próximo de concluir a compra do meia Jorge Carrascal, atualmente no Dinamo de Moscou, da Rússia. As negociações com o jogador colombiano estão em estágio avançado e há otimismo entre os dirigentes para concretizar o negócio ainda nessa janela, que permanece aberta até o dia 2 de setembro. O planejamento do Flamengo tem sido agressivo e visa não apenas fortalecer o elenco no curto prazo, mas também montar uma base sólida para as próximas temporadas.
A chegada de jogadores jovens e com experiência internacional indica uma estratégia clara de reposição e valorização patrimonial dos ativos do clube. Preparação para o próximo jogo. Flamengo encara o Atlético Mineiro. O Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, 27, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será decisivo para as pretensões do clube na competição, já que o time comandado por Filipe Luís ocupa a segunda colocação na tabela, com 33 pontos, apenas um a menos que o líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Uma vitória contra o Galo pode recolocar o Flamengo na liderança, dependendo do resultado da equipe mineira na rodada. Já o Atlético Mineiro ocupa a 9ª colocação com 20 pontos e busca se aproximar do G6, zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Reforços à disposição de Filipe Luís. Para a partida diante do Atlético Mineiro, o técnico Filipe Luís poderá contar com o retorno de 2 jogadores importantes, o volante Alan e o atacante Gonzalo Plata. Ambos treinaram normalmente nesta sexta-feira e estão praticamente confirmados na lista de relacionados. Alan havia desfalcado o time na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, devido a uma fascite plantar no pé direito. Já o equatoriano Plata estava fora por conta de uma tendinite na coxa direita. Com o retorno da dupla, o treinador ganha mais opções para compor a equipe titular. Departamento médico segue com desfalques. Apesar dos retornos, o Flamengo ainda lida com um número considerável de jogadores no departamento médico. Estão em recuperação os seguintes jogadores: Danilo, De La Cruz, Maicon e Alexandro, todos com problemas físicos. Outro desfalque importante é Ayrton Lucas, afastado após sofrer um corte com exposição óssea na canela. Além disso, o volante Eric Pulgar passou por cirurgia após fratura no 5º metatarso do pé direito e já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por um longo período. Com reforços de peso, um elenco forte e ambições altas, o Flamengo se posiciona como um dos principais protagonistas da temporada. A expectativa da torcida é grande, tanto pelas contratações milionárias quanto pelo desempenho dentro das 4 linhas. A gestão esportiva mostra a ousadia no mercado e deixa claro que o objetivo é um só: voltar ao topo do futebol brasileiro e sul-americano.